Ele era conhecido como o Rei do Uber, milionário aos 30 anos com uma frota de 500 carros. Ela de uma simples empregada doméstica, formada em pedagogia que limpava sua cobertura no Morumbi. Tudo mudou numa tarde chuvosa em São Paulo, quando ele a viu chorando na Avenida Paulista com apenas R$ 12 na mão. Uma ex-esposa vingativa, uma gravidez escondida, uma separação forçada e um reencontro dramático. De qual cidade você está assistindo esta história de amor que superou todas as barreiras sociais? Deixe nos comentários, se inscreva no canal e deixe seu like para mais. Histórias emocionantes como esta chuva castigava os vidros espelhados dos arranha-céus da Avenida Paulista, enquanto Rafael Santos observava o horizonte cinzento pela janela panorâmica de seu escritório no 20º andar. Aos 35 anos, ele era conhecido em toda São Paulo como o Rei do Uber, um título que o fazia sorrir com ironia. Seus dedos tamborilavam sobre a mesa de vidro temperado, enquanto a secretária falava algo sobre uma reunião com investidores. Rafael mal ouvia. Seu império de mais de 500 carros havia se expandido para outras 3 capitais, mas o vazio em seu peito parecia crescer na mesma proporção que sua conta bancária. Senhor Santos, o senhor está me ouvindo? A voz da secretária o trouxe de volta à realidade. Sim, Ana. Cancele todos os compromissos de hoje. Preciso resolver algo pessoal. Enquanto o elevador descia, Rafael ajustou a gravata azul marinho e encarou seu reflexo no espelho. Quem era aquele homem de olhar distante, usando um terno que custava mais que seu primeiro Civic 2010? Aquele mesmo Civic que ele dirigiu por 2 anos como motorista de aplicativo, após ser demitido da construtora onde trabalhava como engenheiro. Sua ex-esposa, Camila, havia dito que ele nunca seria ninguém. Palavras que ecoavam em sua mente mesmo 5 anos após o divórcio. A traição dela com seu antigo chefe ainda queimava como brasa viva. O motorista já o esperava na garagem com o Porsche Panamera preto. Rafael dispensou-o com um gesto. Vou dirigir hoje, Felipe. Ao volante, sentiu-se momentaneamente livre, como nos tempos em que dirigia 15 horas por dia para construir seu império do zero. A tempestade intensificava-se, transformando as ruas em pequenos rios. Rafael ligou o rádio apenas para ouvir que aquela era a maior chuva dos últimos 20 anos em São Paulo. Quando parou no sinal vermelho próximo à estação Trianon-MASP, seus olhos captaram uma figura familiar atravessando a avenida. Cabelos castanhos encharcados emolduravam um rosto delicado que ele via todos os dias, mas que nunca realmente havia notado. Maria Clara, a empregada doméstica de sua cobertura no Morumbi, caminhava cabisbaixa sob a tempestade, sem guarda-chuva. Algo em sua expressão parecia diferente. Não era apenas a chuva que molhava seu rosto. Rafael baixou o vidro. Maria Clara? Ela se virou sobressaltada. Seus olhos estavam vermelhos, as mãos trêmulas segurando algo. Por um momento fugaz, Rafael sentiu algo despertar em seu peito. Uma conexão, um calor inexplicável. Pela primeira vez em 3 anos ele realmente a viu. E o que viu o deixou sem palavras. Maria Clara hesitou antes de entrar no carro luxuoso. Seu uniforme encharcado e sua aparência desgrenhada contrastavam com o interior impecável do Porsche. Desculpe, senhor Rafael. Vou molhar todo o seu carro. Sua voz tremia junto com seu corpo. Rafael notou as notas amassadas em sua mão. Apenas R$ 12. E as lágrimas que ela tentava disfarçar. O que aconteceu? Perguntou ele, aumentando o aquecedor do veículo. Maria Clara mordeu o lábio inferior, debatendo-se internamente sobre quanto revelar. Nunca misturava sua vida pessoal com o trabalho, especialmente com seu patrão, que mal trocava 2 palavras com ela nas raras vezes em que estava em casa. Minha mãe. Ela precisa de um remédio. R$ 180. Meu salário só sai na sexta. Ela enxugou uma lágrima com as costas da mão. Pensei em pedir um adiantamento na farmácia, mas Rafael observou aquela mulher de 28 anos que há 3 limpava sua casa. Cozinhava suas refeições, arrumava suas roupas e percebeu que não sabia absolutamente nada sobre ela, além do nome. Como isso era possível? Por que você não me pediu ajuda? Perguntou ele, dando a partida no carro. Um sorriso triste apareceu no rosto dela. O senhor mal para em casa e... Não é sua obrigação resolver meus problemas.
Algo na dignidade daquelas palavras o atingiu com força. Rafael direcionou o carro para os jardins, onde ficava a farmácia mais próxima. No caminho, observou pelo canto do olho como ela olhava pela janela, preocupada, os dedos finos retorcendo a barra da blusa molhada. Que remédio sua mãe precisa? Erlotinib, respondeu ela, pronunciando o nome com cuidado. É para o tratamento do câncer de pulmão. Rafael quase freou o carro no meio da avenida. Câncer? Sua mãe tem câncer? Maria Clara assentiu, desviando o olhar. Há 8 meses eu... Não queria incomodar o senhor com isso. 8 meses. Durante todo esse tempo, ela havia limpado sua casa, sorrido educadamente, feito seu trabalho com perfeição, enquanto carregava um peso que ele nem imaginava. Na farmácia, Rafael não comprou apenas um medicamento. Comprou o tratamento completo. Quando voltou ao carro e entregou a sacola para Maria Clara, viu algo que jamais esqueceria. Gratidão misturada com espanto em um par de olhos castanhos profundos. Isso é demais, senhor Rafael. Eu não posso aceitar. Pode e vai, respondeu ele com firmeza. Agora me diga onde sua mãe está sendo tratada. No posto de saúde do Capão Redondo, ela respondeu com hesitação. Rafael balançou a cabeça negativamente e pegou o celular. Não mais. Antes que Maria Clara pudesse protestar, ele já estava fazendo uma ligação para o diretor do Hospital São Luís, o melhor centro oncológico privado da cidade. O homem que construíra um império do zero em 5 anos estava movendo montanhas com uma única chamada telefônica. E enquanto dirigia em direção à periferia para buscar Dona Zulmira, mãe de Maria Clara, Rafael tentava entender o que havia mudado dentro dele naquela tarde chuvosa de março. Dona Zulmira, uma senhora de 60 anos com olhos idênticos aos da filha, observava o apartamento de cobertura com uma mistura de admiração e desconforto. Após uma semana internada no Hospital São Luís, onde fora submetida a novos exames e a um tratamento intensivo, Rafael insistira que ela se hospedasse em seu apartamento para facilitar as idas ao hospital. Sua casa é muito bonita, senhor Rafael, comentou ela sentada timidamente na ponta do sofá de couro italiano, como se temesse quebrá-lo. Rafael sorriu servindo um chá que ele mesmo havia preparado. Nas últimas semanas, a cobertura duplex de 600 metros quadrados, que antes parecia apenas um lugar para dormir, ganhara vida. A presença de Dona Zulmira e as visitas frequentes de João Pedro, o irmão caçula de Maria Clara, um adolescente de 17 anos, enchiam o apartamento de vozes e risos. Por favor, Dona Zulmira, me chame só de Rafael. Maria Clara entrou na sala carregando uma bandeja com biscoitos. Ainda usava o uniforme, mas algo havia mudado em sua postura. Ela parecia dividida entre a gratidão e a consciência das diferenças sociais que os separavam. O senhor não precisava fazer tudo isso, disse ela, ajeitando o travesseiro atrás da mãe. Precisava sim, respondeu Rafael, seus olhos encontrando os dela por um momento que pareceu se estender indefinidamente. E já pedi para parar com esse senhor. Tenho só 35 anos, não 70. O sorriso tímido que ela deu em resposta fez algo vibrar dentro dele. Mais tarde, quando Dona Zulmira adormeceu no quarto de hóspedes e João Pedro saiu para encontrar amigos, Rafael encontrou Maria Clara na varanda, observando as luzes da cidade. Ele se aproximou oferecendo uma taça de vinho que ela aceitou com hesitação. Você nunca me disse que era formada em pedagogia, comentou ele. Ela olhou para ele surpresa. Como o senhor? Como você sabe disso? Vi seu diploma na sua casa quando fomos buscar algumas roupas para sua mãe. Ele se apoiou na grade da varanda, a cidade imensa aos seus pés. Por que trabalha como empregada doméstica tendo um diploma? Maria Clara bebeu um pequeno gole de vinho antes de responder. Meu pai morreu quando eu estava no último ano da faculdade. Precisei assumir as contas, cuidar da minha mãe e ajudar meu irmão. Ser professora em escola pública pagaria menos do que ganho como doméstica em casas de luxo. Ela deu de ombros. Escolhas. Rafael sentiu uma pontada de culpa. Quantas vezes ele havia reclamado de problemas triviais enquanto ela lutava silenciosamente todos os dias. E seu sonho? Ainda quer ser professora? Os olhos dela brilharam por um segundo, mas logo voltaram à expressão resignada. Sonhos são para quem pode dormir tranquilo, Rafael.
Eu aprendi a viver no mundo real. Algo na forma como ela pronunciou seu nome pela primeira vez, sem o Senhor, fez o coração dele acelerar. Rafael Santos, que negociava milhões sem piscar, sentiu-se subitamente nervoso como um adolescente. E se eu dissesse que você pode ter os dois? Um salário digno e seu sonho de volta? Maria Clara o encarou confusa. O que você quer dizer? Quero dizer que você poderia voltar a estudar. Fazer uma pós-graduação, se especializar. Eu posso ajudar. Ela se afastou, uma sombra cruzando seu rosto. Por quê? Por que você faria isso? Rafael percebeu que nem ele mesmo sabia a resposta. Ou talvez soubesse, mas não estivesse pronto para admitir. Porque ele hesitou. Porque algumas pessoas merecem uma segunda chance. Os olhos dela o estudaram, como se tentassem decifrar um enigma complexo. E o que você ganharia com isso? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Rafael percebeu que ela tinha aprendido a desconfiar da generosidade dos outros, especialmente de homens ricos. Ganharia a certeza de estar fazendo algo que realmente importa, respondeu ele finalmente. Algo maior que comprar mais um carro ou investir em mais uma empresa. Maria Clara parecia querer acreditar nele, mas algo assegurava. Antes que pudesse responder, o interfone tocou. Rafael atendeu, seu rosto mudando instantaneamente de expressão. É a Camila, disse ele, a voz repentinamente fria. Minha ex-esposa está subindo. O momento íntimo se desfez como fumaça ao vento. Camila Vasconcelos entrou no apartamento como um furacão de Channel no 5 e joias de grife. Seus saltos de 15 centímetros marcavam o piso de mármore, enquanto seus olhos azuis percorriam o ambiente com um ar crítico. Querido, você não atende minhas ligações há semanas e... Ela parou ao ver Maria Clara recolhendo discretamente as taças de vinho. Oh, não sabia que tinha companhia. Rafael manteve a expressão neutra, embora seu maxilar estivesse tenso. Camila, esta é Maria Clara, ela trabalha aqui. O que você quer? Camila ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Trabalha? Bebendo vinho com o patrão às 10 da noite? Interessante regime de trabalho. Maria Clara corou intensamente e Rafael deu um passo à frente, colocando-se parcialmente entre as duas mulheres. Não devo satisfações da minha vida para você há 5 anos, Camila. Veio até aqui para alguma coisa específica? Camila sorriu, aquele sorriso que ele conhecia bem, calculado para desarmar e manipular. A festa beneficente da Fundação Vasconcelos é na próxima semana. Papai insistiu que você fosse convidado, considerando suas contribuições generosas no ano passado. Rafael suspirou. A Fundação Vasconcelos era uma das mais influentes instituições de caridade de São Paulo, dirigida pelo pai de Camila. Apesar do divórcio turbulento, Rafael mantivera boas relações com o ex-sogro e continuara doando para as causas da fundação. Mande meus agradecimentos ao Alberto, mas estou ocupado na próxima semana. O olhar de Camila se desviou para o corredor, onde Dona Zulmira apareceu, confusa com o barulho. Filha, está tudo bem? Perguntou a senhora antes de notar a visitante. Os olhos de Camila se arregalaram. Filha, Rafael, o que está acontecendo aqui? Você transformou sua cobertura em abrigo para necessitados? Maria Clara avançou, o rosto vermelho de indignação, mas Rafael segurou seu braço gentilmente. Camila, acho melhor você ir embora. A ex-esposa ajeitou a bolsa Hermès no ombro, um sorriso malicioso nos lábios. Claro, querido, mas você sabe como São Paulo é pequena para quem frequenta os mesmos círculos. As pessoas vão comentar quando souberem que o grande Rafael Santos agora diversificou seus interesses. Quando a porta do elevador fechou, o silêncio que ficou era pesado como chumbo. Desculpe por isso, murmurou Rafael, passando a mão pelos cabelos. Maria Clara estava rígida como uma estátua, a dignidade ferida estampada em cada traço de seu rosto. Ela acha que eu e você, que nós estamos e que o que Camila acha não importa, cortou Rafael. Mas ambos sabiam que não era bem assim. No mundo em que Rafael vivia, de negócios milionários, contatos poderosos e eventos sociais estampados em revistas, as aparências importavam, e muito. Mais tarde, após acalmar Dona Zulmira e garantir que estava tudo bem, Maria Clara encontrou Rafael em seu escritório, contemplando a cidade pela janela. Acho melhor procurarmos outro lugar para minha mãe ficar, disse ela da porta. Rafael se virou. Por causa de Camila?
Não dê ouvidos a ela. Não é só por causa dela. Maria Clara respirou fundo. É por causa de tudo. Pessoas como você e pessoas como eu vivemos em mundos diferentes, Rafael. Ele se aproximou, seus olhos fixos nos dela. É mesmo? E que mundos seriam esses? Você sabe muito bem. Sua ex-esposa deixou bem claro. Rafael balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Camila representa exatamente o mundo do qual eu quero distância. Um mundo de aparências, de relações vazias, de pessoas que se importam mais com o que os outros vão pensar do que com o que realmente sentem. Algo na sinceridade daquelas palavras atingiu Maria Clara. Ela o observou. O homem que havia construído um império, mas que parecia tão solitário quanto ela. Por que você está fazendo tudo isso por nós? Perguntou a voz quase um sussurro. Rafael deu mais um passo em sua direção. Estavam tão próximos agora que ele podia sentir o perfume suave que emanava dela. Não um perfume caro, apenas o aroma de sabonete e essência de coco de um shampoo simples. Porque quando te vi naquela chuva, com R$ 12 na mão e lágrimas nos olhos, percebi algo. Sua voz era profunda, sincera. Percebi que passei 3 anos vendo você todos os dias sem realmente te ver. O coração de Maria Clara acelerou. E o que você vê agora? Os dedos de Rafael tocaram levemente o rosto dela. Vejo alguém que me faz questionar tudo o que eu achava importante. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Maria Clara. Era o hospital, sobre um novo tratamento para Dona Zulmira. Enquanto ela atendia a ligação, Rafael observava seus gestos, a forma como franzia a testa ao anotar informações, a determinação em seus olhos, e ele soube, com uma clareza assustadora, que algo irremediável havia mudado dentro dele. O rei do Uber estava prestes a descobrir que, às vezes, os verdadeiros reinos são feitos de coisas que dinheiro algum pode comprar. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para a cobertura do Morumbi. Dona Zulmira respondia bem ao tratamento, ganhando cores nas faces antes pálidas. João Pedro, inicialmente desconfiado da generosidade de Rafael, começara a se aproximar dele, especialmente depois que Rafael descobriu sua paixão por programação e lhe deu um laptop novo. Maria Clara agora dividia seu tempo entre os cuidados com a mãe, a administração da casa e as aulas noturnas de pós-graduação em educação infantil, para as quais Rafael havia insistido em pagar. A princípio, ela relutara em aceitar, mas ele a convencera com um argumento irrefutável. Considere um investimento. Quando você for a professora mais requisitada de São Paulo, vou cobrar royalties sobre seu sucesso, brincara ele. Naquela noite de maio, a chuva caía novamente sobre a cidade quando Rafael chegou em casa mais cedo que o habitual. Encontrou Maria Clara na biblioteca, adormecida sobre livros e anotações, o rosto sereno apoiado sobre os braços cruzados. Ele a observou por um momento, hesitante em acordá-la. Nos últimos 2 meses, ambos haviam dançado ao redor dos sentimentos que cresciam entre eles. Conversas que se estendiam pela madrugada, sorrisos trocados durante o café da manhã, mãos que ocasionalmente se tocavam por acidente. Mas nenhum dos dois havia cruzado a linha invisível que separava a amizade de algo mais. Maria? Chamou ele suavemente, tocando seu ombro. Ela despertou momentaneamente confusa, antes de sorrir ao vê-lo. Que horas são? Desculpe, estava estudando para a prova de amanhã. São quase 9. Você já jantou? Ela balançou a cabeça, ajeitando os cabelos desgrenhados. Rafael notou como ela havia mudado nos últimos meses, não apenas no visual. Agora usava roupas que ele insistira em comprar para ela, apesar de seus protestos, mas principalmente na confiança, no brilho do olhar, na postura. Vamos, preparei algo especial, disse ele, oferecendo a mão para ajudá-la a levantar. Maria Clara o seguiu até a varanda, onde uma mesa estava posta para 2, com velas e uma garrafa de vinho. Ao lado, um carrinho de serviço com pratos cobertos. Você cozinhou? Perguntou ela surpresa. Rafael sorriu, puxando a cadeira para ela se sentar. Não se preocupe, pedi do italiano que você gosta. Mas fui eu quem esquentou no micro-ondas. Ela riu, aquela risada cristalina que ele descobrira ser seu som favorito no mundo. Enquanto jantavam sob o céu nublado de São Paulo, a conversa fluía naturalmente, como sempre acontecia entre eles. Rafael contou sobre o novo projeto de sua empresa,
expandindo para o nordeste do país, enquanto Maria Clara falou empolgada sobre o estágio que começaria na escola infantil próxima à universidade. Seu irmão me disse que está pensando em prestar vestibular para a ciência da computação, comentou Rafael. Servindo mais vinho, Maria Clara assentiu. Ele sempre foi fascinado por tecnologia. Papai dizia que ele desmontava aparelhos eletrônicos desde os 5 anos. Sua expressão ficou momentaneamente saudosa. João tem muito potencial, só precisa de oportunidades. Falei com um amigo na USP. Se ele quiser, pode participar de um programa de iniciação científica ainda este ano, antes mesmo do vestibular. Os olhos dela brilharam. Sério, João ficaria tão feliz. Mas, Rafael, você já fez tanto por nós. Eu nem sei como agradecer. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando os dedos dela. Não quero seu agradecimento, Maria. A intensidade no olhar dele fez o coração dela acelerar. O que você quer, então? Rafael hesitou, procurando as palavras certas. Quero ver você realizar seus sonhos. Quero ver você feliz. Por quê? A pergunta saiu antes que ela pudesse contê-la. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva leve batendo na cobertura de vidro da varanda. Rafael acariciou os dedos dela com o polegar, enviando arrepios pelo braço de Maria Clara. Porque eu nunca senti por ninguém o que sinto por você, admitiu ele finalmente. E isso me assusta. A confissão pairou entre eles, frágil e poderosa ao mesmo tempo. Maria Clara sentiu seu coração disparar. Um turbilhão de emoções contraditórias a invadindo. Atração, medo, esperança e insegurança. Rafael, nós somos tão diferentes. Sua vida, seu mundo. Meu mundo mudou no momento em que te vi realmente pela primeira vez, interrompeu ele. Todas aquelas coisas que eu achava importantes, dinheiro, status, poder, parecem vazias agora. Ele se levantou e contornou a mesa, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. A chuva intensificou-se, criando uma cortina de água ao redor da varanda coberta, isolando-os do resto do mundo. Eu sei que parece loucura, que você provavelmente acha que estou confundindo gratidão com amor, ou que isso é algum tipo de fetiche do patrão pela empregada. Ele balançou a cabeça, frustrado com as próprias palavras. Mas não é nada disso. É você, Maria Clara. Apenas você. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela enquanto um sorriso tímido se formava em seus lábios. Eu também tenho medo, Rafael. Medo de me entregar a algo que pode acabar me destruindo. Rafael levou a mão ao rosto dela, enxugando a lágrima com o polegar. Não posso prometer que nunca vou te magoar. Seria mentira. Mas posso prometer que vou tentar todos os dias ser digno do que sinto por você. Naquela noite chuvosa de maio, sob o céu de São Paulo, Maria Clara fez a escolha que mudaria sua vida para sempre. Quando seus lábios encontraram os de Rafael, ambos sentiram como se algo que estivera quebrado dentro deles finalmente começasse a se curar. O beijo, suave e profundo ao mesmo tempo, foi uma promessa silenciosa, de que, independente dos obstáculos, eles enfrentariam juntos o que estava por vir. O que nenhum dos dois sabia era quão logo essa promessa seria testada. O romance entre Rafael e Maria Clara floresceu durante o inverno paulistano, mantido em relativa discrição. Para o mundo exterior, ela continuava sendo a funcionária que agora também estudava e cuidava da mãe convalescente. Dentro do apartamento, porém, uma nova dinâmica havia se estabelecido. Rafael retornava mais cedo do trabalho, ansioso para ouvir sobre o dia dela. Nas noites em que Maria Clara tinha aula, ele a esperava acordado, não importando o quão tarde fosse. Nos fins de semana, exploravam juntos lugares que ela nunca tinha visitado na cidade onde vivera a vida toda. Como é possível que você nunca tenha vindo ao Museu do Ipiranga? Perguntou Rafael numa tarde de domingo, enquanto caminhavam pelos jardins do museu recentemente reformado. Maria Clara sorriu, apertando a mão dele. Quando você passa a vida preocupada em pagar contas e cuidar da família, sobra pouco tempo para turismo, mesmo na sua própria cidade. Rafael sentiu uma pontada familiar de culpa. Mesmo com todo o seu dinheiro, ele nunca havia realmente pensado nas desigualdades tão evidentes da cidade onde construíra sua fortuna. O que foi? Perguntou ela, notando sua expressão. Estou pensando em como somos cegos para o que não nos afeta diretamente. Ele parou, virando-se para encará-la.
Antes de te conhecer, eu achava que tinha todas as respostas. Que sucesso significava apenas acumular mais. Maria Clara tocou o rosto dele suavemente. E agora? Agora sei que estava buscando as respostas para as perguntas erradas. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Rafael. Era Gustavo, seu advogado e amigo de longa data. Rafael atendeu, sua expressão mudando gradualmente para preocupação. Quando isso aconteceu? Sim, estou voltando para casa agora. Maria Clara o observou apreensiva. Aconteceu algo? Rafael guardou o celular, o semblante tenso. Camila. Ela esteve no escritório na sexta-feira, exigindo falar comigo. Como eu não estava, ela fez uma cena. Gustavo disse que ela estava furiosa, mencionando que sabia sobre meu caso com a empregadinha. O estômago de Maria Clara afundou. Embora eles não estivessem escondendo o relacionamento, também não o haviam anunciado publicamente. Apenas a família dela e alguns amigos próximos de Rafael sabiam. Como ela descobriu? Não sei. Talvez tenha mandado alguém nos seguir. Não seria a primeira vez. Ele segurou as mãos dela. Mas não importa. Não tenho nada a esconder. No caminho de volta, o carro foi preenchido por um silêncio pesado. Maria Clara olhava pela janela, perdida em pensamentos. Quando chegaram à cobertura, encontraram João Pedro na sala, o rosto contorcido em fúria adolescente. — O que foi, João? Perguntou Maria Clara, alarmada. O rapaz estendeu o celular para a irmã. Na tela, uma publicação em uma coluna de fofocas sobre celebridades e ricaços de São Paulo. A manchete dizia: O rei do Uber e sua Cinderela do Capão. Romance ou oportunismo? O texto maldoso e insinuante sugeria que Maria Clara era uma alpinista social, que havia escalado da posição de empregada para amante, aproveitando-se da vulnerabilidade de um homem recém-divorciado. Havia até uma foto dos dois no parque, tirada semanas antes com a legenda: O bilionário Rafael Santos financia estudos, tratamento médico e luxos para sua funcionária especial. Quem fez isso? Perguntou Rafael, lendo por cima do ombro de Maria Clara sua voz trêmula de raiva. A amiga da sua ex-esposa é a dona desse blog, respondeu João Pedro, os punhos cerrados. Todo mundo da minha escola viu isso. Estão dizendo que minha irmã é... João, interrompeu Maria Clara colocando a mão no ombro do irmão. Não repita essas coisas. Não dê a elas mais poder do que já tem. Dona Zulmira apareceu na porta do quarto, o rosto preocupado. O que está acontecendo? Maria Clara rapidamente escondeu o celular. Nada, mãe. Apenas um mal-entendido. Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, Rafael encontrou Maria Clara na varanda, o lugar que se tornara o refúgio deles. Ela olhava para a cidade, os olhos marejados. Eu devia ter previsto isso, murmurou ela. Pessoas como Camila não aceitam perder. Rafael a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Vou ligar para meu advogado amanhã. Isso é difamação, eles terão que remover a publicação. E depois? Vai processar cada pessoa que repetir esses rumores, cada olhar de desprezo que vou receber. Ela se virou para encará-lo. Rafael, você não entende. Não é só sobre mim. É sobre minha família. João é só um adolescente. Imagina o que ele está passando na escola. Rafael sentiu o peso da culpa se intensificar. Me desculpe, eu devia ter sido mais cuidadoso. Não é culpa sua. Maria Clara respirou fundo. É que talvez estivéssemos nos enganando. Talvez algumas diferenças sejam grandes demais para serem superadas. O medo apertou o peito de Rafael. Não diga isso. Não deixe que Camila ou qualquer outra pessoa defina o que sentimos. Maria Clara tocou o rosto dele com carinho. Não é sobre eles, é sobre nós. Sobre o mundo real em que vivemos. Você sempre poderá seguir em frente depois que o escândalo passar. Jair, então enfrentaremos juntos, insistiu ele, segurando as mãos dela. Maria, eu te amo. Não vou te perder por causa de fofocas maldosas. Era a primeira vez que ele dizia aquelas palavras. Maria Clara sentiu as lágrimas escorrerem livremente agora. Eu também te amo, sussurrou ela. E é por isso que tenho tanto medo. Naquela noite, abraçados na escuridão do quarto dele, fizeram amor com uma intensidade nascida do medo de perder um ao outro. Como se cada toque, cada beijo, pudesse construir uma fortaleza contra o mundo lá fora. O que eles não sabiam
era que Camila Vasconcelos estava apenas começando sua vingança. A campainha tocou às 4 da tarde de uma quarta-feira. Maria Clara, que ajudava João Pedro com um projeto escolar, atendeu a porta sem imaginar o que a aguardava. Uma mulher elegante com um terno cinza impecável sorriu cordialmente. Boa tarde. Estou procurando a senhora Maria Clara Oliveira. Sou eu, respondeu Maria Clara confusa. Meu nome é Renata Campos, advogada da família Vasconcelos. Ela estendeu um cartão de visitas. Podemos conversar em particular? O coração de Maria Clara acelerou. Rafael estava em Curitiba a negócios e só voltaria na manhã seguinte. João, continue trabalhando no projeto. Já volto, disse ela, conduzindo a visitante até a sala de jantar, longe dos ouvidos do irmão e da mãe. Em que posso ajudá-la? Perguntou Maria Clara, mantendo a compostura apesar do nervosismo. A advogada colocou uma pasta sobre a mesa. Serei direta, senhora Oliveira. A senhora Vasconcelos está preocupada com a situação atual envolvendo o senhor Santos. Não vejo como a vida de Rafael diga respeito à ex-esposa dele, respondeu Maria Clara friamente. Renata abriu a pasta, revelando documentos e fotografias. O senhor Santos é uma figura pública importante, com conexões em todos os níveis da sociedade paulistana. Um escândalo como este pode prejudicar não apenas sua reputação, mas seus negócios. Maria Clara manteve a expressão neutra, embora seu estômago estivesse em nós. Que escândalo! 2 adultos solteiros decidindo ficar juntos? A advogada deu um sorriso que não alcançou seus olhos. A senhora sabe como essas coisas funcionam. As aparências importam. Ela empurrou um documento para frente. Minha cliente está disposta a oferecer uma compensação, generosa para encerrar essa situação da maneira mais discreta possível. Maria Clara olhou para o papel. Um cheque de R$50 mil, em seu nome, e um acordo de confidencialidade. Troca do que exatamente? Perguntou, sua voz mal disfarçando a indignação. Em troca de seu afastamento imediato da vida do Sr. Santos. Você e sua família deixariam este apartamento, aceitariam o valor como indenização e assinariam um acordo de não divulgação sobre qualquer aspecto do relacionamento. O sangue de Maria Clara ferveu. A senhora está me oferecendo dinheiro para deixar o homem que amo? Renata ajustou os óculos impassível. Estou oferecendo uma solução prática para uma situação que, seamos honestas, não tem futuro. O Sr. Santos vive em um mundo muito diferente do seu. Este romance é apenas uma fase, uma reação à solidão após o divórcio. Eventualmente ele voltará à realidade. As palavras atingiram Maria Clara como bofetadas, não porque vinham da advogada, mas porque ecoavam seus próprios medos secretos. E se eu recusar? A advogada recolheu os documentos calmamente. Nesse caso, a senhora vá. Vasconcelos não poderá garantir que certas informações não venham a público. Informações sobre, digamos, irregularidades no histórico escolar do seu irmão que poderiam comprometer sua admissão na universidade. Ou talvez sobre o passado de seu pai, que, pelo que consta, teve problemas com a justiça anos atrás. Maria Clara empalideceu. Seu pai havia sido injustamente acusado de um crime que não cometera. Embora tenha sido inocentado anos depois, o estigma permaneceu. Isso é chantagem, sussurrou ela. Isso é negociação, corrigiu Renata levantando-se. Mapilbas, a senhora tem 24 horas para decidir. O cheque e o acordo ficarão com você, caso opte pela decisão sensata. Depois que a advogada saiu, Maria Clara permaneceu imóvel na cadeira, o cheque e os documentos à sua frente como uma bomba-relógio. Sua mente girava, procurando uma saída que não existia. Se contasse a Rafael, ele enfrentaria Camila, o que geraria mais escândalos e possivelmente prejudicaria seus negócios. Se recusasse, a ex-esposa vingativa usaria informações para destruir sua família. Se aceitasse, a ideia de deixar Rafael doía fisicamente, como se alguém estivesse arrancando uma parte dela. Mas a alternativa era arriscar o futuro de seu irmão, a reputação de seu falecido pai, a saúde já frágil de sua mãe. Naquela noite, Maria Clara não dormiu. Observou o amanhecer pela janela do apartamento que se tornara seu lar, sabendo que estava prestes a perder tudo o que mais amava. Quando Rafael ligou de Curitiba na manhã seguinte, ela conseguiu disfarçar a angústia em sua voz. Está tudo bem mesmo? Perguntou ele preocupado.
Você parece diferente. Só cansada, mentiu ela. Mal posso esperar para te ver mais tarde. Também estou com saudades. Tenho uma surpresa para você quando voltar. O coração dela se apertou ainda mais. Também tenho algo para te dizer. Após desligar, Maria Clara sentou-se para escrever a carta mais difícil de sua vida. Uma carta cheia de mentiras que a dilacerariam, mas que, em sua mente atormentada, era a única forma de proteger todos que amava. A decisão estava tomada. Quando Rafael voltasse, ela já teria partido. Rafael percorreu os corredores do aeroporto de Guarulhos com passos apressados, um pequeno embrulho seguro no bolso interno do paletó. A reunião em Curitiba fora um sucesso. Ele fechara a compra de uma frota de 100 carros elétricos para expandir seu negócio de maneira sustentável. Mas sua mente não estava nos contratos assinados ou nos milhões investidos. Estava em Maria Clara e na estranha sensação que tivera durante a ligação da manhã. Algo não estava certo. Ele podia sentir. Quando o motorista parou em frente ao edifício no Morumbi, Rafael dispensou sua ajuda com a bagagem, ansioso para subir. No elevador, ensaiou mentalmente como contaria as novidades do negócio para Maria Clara, imaginando seu sorriso orgulhoso. Nos últimos meses, ela se tornara não apenas sua companheira, mas sua confidente e conselheira nos assuntos profissionais. Sua perspectiva única, de quem conhecera a vida nas duas pontas da pirâmide social, trazia insights que nenhum de seus consultores caros conseguia oferecer. A porta do apartamento estava destrancada. Rafael entrou chamando por ela. Maria, cheguei mais cedo. O silêncio que recebeu sua voz causou um calafrio em sua espinha. O apartamento parecia estranhamente vazio, embora todos os móveis e objetos continuassem em seus lugares. Ele avançou pelos cômodos, o coração acelerando a cada porta aberta, revelando apenas mais silêncio. No quarto principal, encontrou o guarda-roupa de Maria Clara vazio. No banheiro, seus produtos de higiene pessoal haviam desaparecido. Era como se ela tivesse sido apagada do apartamento, deixando apenas um vazio palpável. Não, murmurou Rafael, a negação dando lugar ao pânico. Foi então que viu o envelope sobre a cama perfeitamente arrumada. Seu nome escrito na caligrafia delicada que ele conhecia tão bem. Com mãos trêmulas abriu o envelope e desdobrou a carta. Rafael, quando você ler estas palavras eu já estarei longe. Levei minha mãe e meu irmão comigo. Não tente nos encontrar. Preciso ser honesta agora que estou partindo. Entrei em sua vida num momento de vulnerabilidade, tanto minha quanto sua. Você abalado pela traição de Camila, e eu desesperada pelos recursos para salvar minha mãe. Foi uma troca conveniente para ambos, sua generosidade financeira por minha companhia. Mas agora que minha mãe está melhor e tenho recursos suficientes para recomeçar, percebo que continuei interpretando um papel que não é verdadeiramente meu. Não pertenço ao seu mundo, Rafael, e nunca pertencerei. Obrigada por tudo que fez por mim e por minha família. A gratidão é genuína, mesmo que outros sentimentos não fossem. Por favor, não me procure. Será melhor para nós dois. Maria Clara. Rafael leu a carta 3 vezes, incapaz de processar as palavras. Cada frase parecia escrita por uma pessoa diferente da mulher que ele conhecera, amara e com quem compartilhara os últimos meses de sua vida. Mentira, sussurrou ele, amassando o papel em sua mão. Isso é mentira. Ele pegou o telefone, discando o número dela com dedos trêmulos. Caixa postal. Tentou novamente e novamente. Ligou para João Pedro. Desligado. Tentou o hospital, apenas para descobrir que Dona Zulmira havia sido transferida a pedido da família, sem informações sobre o destino. Como se movido por um instinto primitivo, Rafael revirou o apartamento, procurando qualquer pista, qualquer explicação verdadeira para o desaparecimento súbito. No quarto de hóspedes que fora ocupado por Dona Zulmira, encontrou um cartão de visitas caído sob a cama. Tra Renata Campos, advogada, família Vasconcelos. A visão do nome de sua ex-esposa fez o sangue de Rafael gelar nas veias. Subitamente, peças começaram a se encaixar em sua mente. Camila. É claro que seria ela. Com o cartão da advogada em uma mão e as chaves do carro na outra, Rafael saiu em disparada. O pequeno embrulho em seu bolso, contendo um delicado anel de noivado,
que ele planejara entregar naquela noite, completamente esquecido em meio à tormenta de emoções. No escritório luxuoso no Itaim Bibi, Renata Campos manteve a compostura quando Rafael irrompeu pela porta, ignorando os protestos da secretária. "Onde ela está?" exigiu ele, o rosto contorcido em uma mistura de fúria e desespero. A advogada ajustou os óculos calmamente. "Senhor Santos, não tenho ideia do que está falando." Rafael jogou o cartão de visitas sobre a mesa. "Foi encontrado no apartamento. Sei que você esteve lá. Sei que Camila está por trás do desaparecimento de Maria Clara. O que vocês fizeram?" Renata suspirou como se lidasse com uma criança teimosa. "Não fizemos nada que a senhorita Oliveira não tenha concordado. Foi uma negociação mutuamente benéfica." "Negociação?" A voz de Rafael tremeu. "Sim. A senhorita Oliveira recebeu uma compensação financeira adequada para recomeçar sua vida longe de São Paulo e dos constrangimentos que seu relacionamento estava causando." Rafael sentiu o chão desabar sob seus pés. "Quanto? Isso é confidencial." "Quanto?" gritou ele, batendo as mãos na mesa. Renata recuou levemente. R$ 50.000. E a garantia de que certos assuntos familiares sensíveis permaneceriam privados. "Chantagem", murmurou Rafael, a compreensão dolorosa se formando. "Vocês a chantagearam." "Oferecemos uma saída digna para uma situação impossível", corrigiu a advogada. "Francamente, Sr. Santos, o senhor realmente acreditava que uma empregada doméstica, sem berço ou conexões, poderia se encaixar no seu mundo? Seria apenas questão de tempo, até que um de vocês percebesse o erro." A raiva que Rafael sentiu foi tão intensa que, por um momento, ele temeu o que poderia fazer. Respirando fundo, tentou recobrar o controle. "Onde ela está?" "Não sei, e mesmo que soubesse, não poderia informar. Faz parte do acordo." Rafael saiu do escritório sentindo-se simultaneamente vazio e pesado. No carro, apoiou a cabeça no volante, tentando organizar os pensamentos. Maria Clara havia partido acreditando que o protegia dele, de Camila, de escândalos. Ela sacrificara sua felicidade pela família e, de alguma forma distorcida, por ele também. Naquele momento, Rafael Santos, o homem que construíra um império do zero, que superara a pobreza, a demissão, o divórcio e inúmeros outros obstáculos, sentiu-se completamente derrotado. Mas algo dentro dele se recusava a aceitar o fim. Não desta forma. Não com mentiras forçadas e separações manipuladas. Se Maria Clara havia sido levada a mentir em sua carta, então onde estaria a verdade? Com renovada determinação, Rafael deu a partida no carro. Encontrá-la seria o maior desafio de sua vida. Mas ele nunca fugira de desafios. 3 meses se passaram como uma névoa espessa para Rafael. As primeiras semanas após o desaparecimento de Maria Clara foram dedicadas a uma busca frenética. Ele contratou detetives particulares, ofereceu recompensas, vasculhou hospitais e registros de empresas de ônibus e companhias aéreas. Tudo em vão. Era como se Maria Clara, Dona Zulmira e João Pedro tivessem simplesmente evaporado. No 4º mês, o desespero deu lugar a uma melancolia persistente. Rafael se afundou no trabalho, expandindo seus negócios quase obsessivamente, como se o sucesso profissional pudesse preencher o vazio deixado por ela. Noites em claro se tornaram rotina. O apartamento, antes cheio de vida e risos, voltara a ser apenas um espaço frio e impessoal. Numa dessas noites insones, sentado na varanda onde tantas vezes conversaram, Rafael recebeu uma mensagem inesperada. Era Fernando, seu motorista pessoal que estava de folga naquele dia. "Chefe, preciso falar com o senhor urgentemente. É sobre a Dona Maria Clara." O coração de Rafael quase parou. Em 15 minutos, ele já estava no pequeno apartamento de Fernando, na Zona Leste, ignorando a chuva torrencial que castigava a cidade. "O que você sabe, Fernando?" "Por favor, me diga", implorou Rafael, pingando água no tapete modesto da sala. O motorista, um homem de meia idade que trabalhava para Rafael há 4 anos, parecia nervoso, retorcendo as mãos. "Chefe, eu não deveria estar falando isso. Faz parte do meu trabalho ser discreto, mas não consigo mais viver com isso." "Com o que, Fernando?" O homem respirou fundo. "Eu sei o que a Dona Camila fez. Eu estava dirigindo para ela no dia. Ela me pediu para levar a advogada ao seu apartamento." Rafael sentou-se lentamente,
sentindo as pernas fracas. Continue. Não ouvi a conversa, mas vi Dona Maria Clara depois. Estava chorando, parecia arrasada. Mais tarde, Dona Camila me contou, rindo, que tinha colocado a empregadinha no seu lugar. Disse que ameaçou expor alguma coisa sobre o pai dela, sobre o irmão. Disse que seria melhor ela aceitar o dinheiro e sumir. A raiva e a dor se misturaram no peito de Rafael. Por que você não me contou antes, Fernando? O motorista baixou os olhos. Dona Camila ameaçou me demitir se eu falasse algo. Tenho 3 filhos, chefe, mas não consigo mais dormir sabendo o que aconteceu. Principalmente depois de ver o estado que o senhor ficou. Rafael colocou a mão no ombro do motorista. Fernando, preciso que você me conte tudo o que ouviu. Qualquer detalhe pode me ajudar a encontrá-la. O homem pensou por um momento. Teve um dia uns 2 dias antes dela ir embora. Estava esperando Dona Camila numa loja no shopping. Ela estava ao telefone com alguém, falando sobre a Maria Clara. Mencionou algo sobre aquela cidadezinha histórica em Minas e riu, dizendo que lá era o lugar perfeito para enterrar alguém no esquecimento. Os olhos de Rafael se arregalaram. Minas. Cidadezinha histórica. Várias possibilidades passaram por sua mente. Ouro Preto, Mariana, São João del Rei. Obrigado. Fernando. Rafael levantou-se, uma nova energia percorrendo seu corpo. Você acabou de me dar esperança novamente. Na manhã seguinte, Rafael estava em seu escritório com Victor, o chefe de operações da empresa, e Gustavo, seu advogado. Quero vender 50% das minhas ações na empresa, anunciou ele, para choque dos 2 homens. Rafael, você está louco? Questionou Gustavo. A empresa nunca esteve tão valorizada. Por que vender agora? Preciso do dinheiro líquido rapidamente. E preciso me afastar dos negócios por um tempo. Victor e Gustavo trocaram olhares preocupados. Desde o desaparecimento de Maria Clara, eles testemunharam a transformação de Rafael. O amigo sempre racional e calculista agora parecia movido por uma determinação quase febril. É por causa dela, não é? Perguntou Victor gentilmente. Rafael, já se passaram 4 meses. Talvez seja a hora de desistir? Completou Rafael, um sorriso triste nos lábios. Se vocês soubessem o que realmente aconteceu, não me pediriam isso. Ele contou a eles sobre a revelação de Fernando, sobre a chantagem de Camila, sobre a carta forçada. Os 2 homens ouviram em silêncio, a expressão mudando de preocupação para indignação. Isso é crime, disse Gustavo, finalmente. Podemos processar Camila e a advogada dela. Rafael balançou a cabeça. Não quero processos ou vingança. Só quero encontrar Maria Clara e saber a verdade diretamente dela. Se depois de tudo, ela realmente não me quiser em sua vida, eu respeitarei. Nos dias seguintes, Rafael reorganizou toda a sua vida. Vendeu parte das ações da empresa, mantendo apenas o controle estratégico. Colocou o apartamento do Morumbi à venda. Contratou uma equipe para investigar discretamente cada cidade histórica de Minas Gerais, priorizando aquelas com escolas onde Maria Clara poderia estar trabalhando como professora. Numa quinta-feira chuvosa, exatamente 5 meses após o desaparecimento dela, Rafael recebeu a ligação que mudaria tudo. Senhor Santos, encontramos uma Maria Clara Oliveira trabalhando como professora em uma escola rural de Tiradentes. A descrição física combina. O coração de Rafael disparou. Tem certeza? Sim, senhor. Ela está lecionando para crianças do primário. Mora com a mãe e o irmão em uma casa simples nos arredores da cidade. Naquela mesma noite, Rafael embarcou para Minas Gerais, a mente repleta de perguntas sem respostas. O que diria ao encontrá-la? Ela o ouviria? Ainda existiria algo do amor que compartilharam? O que ele não sabia, enquanto o avião cortava o céu estrelado em direção a Minas Gerais, era que Maria Clara carregava um segredo, que tornaria seu reencontro ainda mais dramático do que ele poderia imaginar. Tiradentes amanheceu envolta em uma fina neblina que suavizava os contornos das construções coloniais. Rafael, hospedado em uma pequena pousada na área histórica, observava o movimento da cidade pela janela de seu quarto. Era uma sexta-feira, e segundo as informações que havia obtido, Maria Clara estaria lecionando na Escola Municipal Santo Antônio, a cerca de 2 quilômetros do centro, vestindo jeans, camisa e um casaco leve, bem diferente dos ternos italianos que costumava usar em São Paulo.
Rafael caminhou pelas ruas de paralelepípedos, tentando controlar a ansiedade. Não havia avisado sobre sua chegada. Não sabia como seria recebido. 5 meses de separação forçada pareciam uma eternidade. A escola era um prédio simples, pintado de azul claro, com um pequeno pátio onde crianças brincavam durante o intervalo. Rafael parou do outro lado da rua observando. Foi quando a viu. Maria Clara usava um vestido florido simples e tinha os cabelos presos em um coque desalinhado. Estava mais magra, mas seu sorriso enquanto orientava um grupo de crianças em uma brincadeira de roda era tão luminoso quanto ele se lembrava. Por um momento, Rafael apenas ficou ali absorvendo a imagem dela, sentindo uma onda de emoções contraditórias. Alívio por encontrá-la, raiva pela separação, medo do que viria a seguir. Foi então que notou algo que fez seu coração parar. Quando Maria Clara se virou para falar com outra professora, seu perfil revelou uma barriga pronunciada de gravidez. O mundo pareceu girar ao redor de Rafael. Grávida. Maria Clara estava grávida. As contas eram rápidas de fazer. Devia estar de aproximadamente 7 meses, o que significava que ela já estava esperando um filho quando partiu. Um filho dele. Atordoado, Rafael cruzou a rua sem nem perceber o carro que buzinou protestando. Seus pés o levaram automaticamente até o portão da escola. "Posso ajudá-lo?" perguntou uma funcionária. Eu gostaria de falar com a professora Maria Clara", respondeu ele, sem conseguir desviar os olhos dela no pátio. Nesse momento, como se sentisse sua presença, Maria Clara ergueu a cabeça. Seus olhares se encontraram através da distância. O rosto dela empalideceu. Os olhos se arregalaram em choque e incredulidade. O apito que segurava caiu de sua mão trêmula. Rafael. O nome escapou de seus lábios como um suspiro. As crianças, notando a distração da professora, seguiram seu olhar curiosamente. Maria Clara se recompôs rapidamente. Sussurrou algo para a colega e caminhou em direção ao portão, uma mão instintivamente protegendo a barriga. Quando finalmente ficaram frente a frente, separados apenas pelo portão de metal, nenhum dos dois conseguiu falar por vários segundos. Como você me encontrou?" perguntou ela finalmente, a voz quase inaudível. Rafael engoliu em seco. "Isso importa? Você está..." Seus olhos desceram para a barriga dela. Maria Clara desviou o olhar. "É hora do intervalo das crianças. Não posso conversar agora. Clara." Ele usou o apelido que só ele costumava usar. "Por favor, preciso falar com você." Algo nos olhos dele, a mistura de dor, esperança e súplica, a fez ceder. "Termino às 4. Espere-me na Praça Matriz." As horas seguintes foram as mais longas da vida de Rafael. Ele caminhou pela pequena cidade colonial, tentando organizar os pensamentos, elaborar o que diria. A descoberta da gravidez havia mudado tudo. As perguntas se multiplicavam em sua mente. Por que ela não contara? Teria sido parte da chantagem de Camila? O que ela planejava fazer? Às 4h15, sentado em um banco da praça, Rafael viu Maria Clara se aproximando. Ela havia trocado o vestido florido por uma saia longa e uma blusa solta. Mesmo assim, sua gravidez era evidente, assim como sua beleza natural, ainda mais acentuada pelo brilho especial que muitas gestantes possuem. Rafael levantou-se, mas manteve distância, dando a ela espaço para definir os termos daquele reencontro. "Como você me encontrou?" repetiu ela, parando a alguns passos dele. "Fernando, meu motorista." Ele ouviu Camila mencionando uma cidade histórica em Minas. "Contratei pessoas para procurar em todas elas até te encontrar." Maria Clara fechou os olhos brevemente, como se absorvesse a informação. "Por que, Rafael? Por que não respeitar minha decisão de partir?" "Porque sei que não foi sua decisão." Ele deu um passo à frente. "Sei sobre a chantagem, Clara. Sobre as ameaças a seu pai, a seu irmão. Fernando me contou tudo." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Não deveria ter vindo. Eu reconstruí minha vida aqui. Com meu filho", completou ele, olhando para a barriga dela. Maria Clara instintivamente deu um passo para trás. "Como sabe que é seu?" A pergunta o feriu, mas Rafael manteve a compostura. "As datas coincidem. E você não é o tipo de pessoa que estaria com outro homem enquanto estava comigo." Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. "O que você quer, Rafael?" "A verdade, só isso. Se depois de me ouvir, você ainda quiser que eu saia da sua vida,
e da vida do nosso filho, eu respeitarei. Mas preciso que você ouça o que tenho a dizer. Algo na sinceridade de suas palavras pareceu tocar Maria Clara. Ela assentiu levemente. Vamos para minha casa. Minha mãe e João estão visitando um parente em São João del Rei. Podemos conversar lá. A casa era simples, mas acolhedora. Muito diferente da cobertura luxuosa do Morumbi. Mas de alguma forma, parecia mais um lar do que aquele apartamento jamais fora. Fotos de família decoravam as paredes. Livros infantis e materiais escolares estavam organizados em prateleiras. Era um espaço que refletia a essência de Maria Clara. Sentados na pequena sala, com xícaras de chá que ela preparou, finalmente conseguiram ter a conversa que deveria ter acontecido 5 meses antes. Não culpo você por ter ido embora, começou Rafael. Sei que Camila e aquela advogada te encurralaram. Sei que você acreditava estar me protegendo sua família. Maria Clara baixou os olhos. Ela disse que destruiria a chance de João entrar na universidade. Disse que tinha provas falsas contra meu pai que seriam divulgadas. Disse que seus negócios sofreriam se o escândalo continuasse. E você acreditou nela. Acreditou que eu não poderia proteger vocês. O que eu deveria pensar, Rafael? Você construiu um império. Tem uma vida pública, aparece em revistas. E eu? Eu sou apenas uma doméstica de periferia. As pessoas já estavam falando. Seu valor na bolsa estava caindo. Ela respirou fundo. E então descobri que estava grávida. Tive medo que pensasse que eu tinha engravidado de propósito, para te prender. Rafael sentiu as próprias lágrimas se formando. 5 meses de dor, incompreensão e vazio transbordando. Você não confiou em mim o suficiente para me contar a verdade. Tive medo, admitiu ela, finalmente olhando-o nos olhos. Medo de que você escolhesse seu mundo em vez de mim. Medo de que, mesmo que ficasse comigo no início, eventualmente se arrependesse quando percebesse tudo o que estava sacrificando. Rafael se levantou e caminhou até ela, ajoelhando-se à sua frente. Gentilmente, colocou uma mão sobre a barriga dela. Este é meu filho, nosso filho. Como eu poderia escolher qualquer coisa acima disso? Acima de você? Maria Clara colocou sua mão sobre a dele. É uma menina, sussurrou. Descobri há 2 meses. Um soluço escapou do peito de Rafael. Uma filha. Ele teria uma filha. Vendi metade da empresa, disse ele subitamente. Coloquei o apartamento à venda. Estou pronto para começar uma vida nova, Clara. Uma vida com você e nossa filha, se você ainda me quiser. Os olhos dela se arregalaram em surpresa. Você fez isso por mim? Fiz isso por nós. Pelo que realmente importa. Naquele momento, algo quebrou dentro de Maria Clara. A barreira de medo e desconfiança que a mantivera afastada dele. As lágrimas fluíram livremente agora. Não de tristeza, mas de alívio e esperança renovada. Senti tanto a sua falta, confessou ela entre soluços. Todos os dias. Cada chute dela, cada consulta médica, cada ultrassom. Desejei que você estivesse lá. Rafael a abraçou, cuidadoso com a barriga, enterrando o rosto em seus cabelos, absorvendo o perfume familiar que assombrava seus sonhos há meses. Nunca mais vou deixar vocês, prometeu ele. Nunca mais. Quando seus lábios finalmente se encontraram, após 5 longos meses de separação, foi como voltar para casa depois de um exílio doloroso. O beijo tinha gosto de lágrimas, promessas e redenção. O que nenhum dos dois percebeu, absortos como estavam em seu reencontro, foi a figura que os observava pela janela, com um sorriso malicioso nos lábios pintados de vermelho. A notícia da chegada de Rafael Santos a Tiradentes espalhou-se rapidamente pela pequena cidade. Em comunidades daquele tamanho, a presença de um empresário famoso, especialmente um que aparecia regularmente em revistas de negócios, não passava despercebida. Em questão de dias, todos sabiam que ele havia alugado uma casa no centro histórico e que estava, de alguma forma, conectado à professora nova da escola municipal. Para Maria Clara, que havia construído cuidadosamente uma nova vida longe dos holofotes e do julgamento, a súbita atenção era desconfortável. Os olhares curiosos a seguiam nas ruas, e cochichos mal disfarçados a acompanhavam na escola e no mercado. Não ligue para eles, disse Dona Zulmira, agora completamente recuperada do câncer, enquanto preparavam o jantar.
As pessoas sempre vão falar. Maria Clara suspirou, cortando tomates para a salada. Eu sei, mãe. Só não queria que isso afetasse meu trabalho. As outras professoras mal falam comigo agora. João Pedro, entrando na cozinha com o laptop que ganhara de Rafael, revirou os olhos. Elas estão com inveja porque seu namorado é milionário e famoso. João, repreendeu Maria Clara, embora um pequeno sorriso brincasse em seus lábios. A simplicidade com que o irmão via a situação tinha seu charme. O retorno de Rafael à sua vida havia sido como um sonho do qual ela temia acordar. Nas 2 semanas desde seu reaparecimento, eles haviam conversado por horas infinitas, reconstruindo pontes, curando feridas, planejando o futuro. Rafael contara sobre como descobriu a verdade através de Fernando, sobre sua busca obsessiva, sobre a decisão de reestruturar toda a sua vida. Nunca acreditei na carta, confessara ele, acariciando os cabelos dela, enquanto observavam as estrelas do jardim da pequena casa que ele alugara. Cada palavra soava falsa para mim. Conhecia seu coração bem demais para acreditar naquelas mentiras. Naquela noite, enquanto jantavam com Dona Zulmira e João Pedro, Rafael parecia incomumente nervoso, brincando com a comida em vez de comê-la. Está tudo bem? Perguntou Maria Clara, notando sua distração. Ele sorriu, ajeitando-se na cadeira. Na verdade, queria conversar com vocês. Com todos vocês. Dona Zulmira e João Pedro trocaram olhares curiosos. Rafael respirou fundo antes de continuar. Como vocês sabem, tenho passado estas semanas conhecendo Tiradentes. É uma cidade incrível, com uma energia especial. Ele fez uma pausa. Ontem, visitei um casarão colonial à venda perto da igreja matriz. Tem um jardim enorme, 6 quartos, uma vista para a serra. Você não está pensando em comprar uma casa aqui, está? Interrompeu Maria Clara, surpresa. O sorriso de Rafael se alargou. Não estou apenas pensando. Já fiz uma oferta que foi aceita. Ele segurou a mão de Maria Clara sobre a mesa. Mas isso é apenas o começo. João Pedro se inclinou para a frente, intrigado. O início do quê? Do próximo capítulo da nossa vida. Rafael olhou diretamente para Maria Clara. Visitei o prefeito ontem. Falei sobre a possibilidade de trazer parte das operações da minha empresa para cá. Uma filial focada em tecnologia educacional. Tecnologia educacional? Repetiu Maria Clara confusa. Rafael assentiu, animado agora. Pensei muito sobre o que quero fazer com minha vida daqui para frente. Sobre como posso realmente fazer a diferença. Você me inspirou, Clara. Seu amor pela educação, pela transformação que ela pode trazer. Ele se virou para João Pedro. E seu irmão me deu a ideia final. Com seu talento para a programação, pensei, por que não unir tecnologia e educação? Criar ferramentas digitais para escolas em áreas rurais, treinamento para professores, plataformas de aprendizado acessíveis. Maria Clara observava Rafael com admiração crescente, vendo nele não apenas o homem de negócios bem-sucedido, mas um visionário movido por propósito. Quero criar algo significativo aqui em Tiradentes, continuou ele. Empregar jovens locais, dar oportunidades como as que eu tive, e quero fazer isso com vocês ao meu lado. Ele então se levantou e, para o espanto de todos, ajoelhou-se ao lado da cadeira de Maria Clara. Do bolso, tirou uma pequena caixa de veludo. Carreguei isso comigo desde o dia em que você partiu, disse ele, abrindo a caixa para revelar um delicado anel de noivado com uma pedra azul. Comprei em Curitiba, na viagem em que planejava te pedir em casamento. Guardei-o estes meses todos como símbolo de esperança. Maria Clara cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo livremente. Maria Clara Oliveira, você me daria a honra de se tornar minha esposa? De construirmos juntos não apenas uma família, mas um legado que realmente faça diferença? Dona Zulmira soluçava abertamente agora, enquanto João Pedro filmava tudo com o celular. Um sorriso enorme no rosto. Com o coração transbordando de emoção, Maria Clara estendeu a mão trêmula. Sim, sussurrou ela. Sim, Rafael. Enquanto ele deslizava o anel em seu dedo, a barriga de Maria Clara se moveu visivelmente. Sua filha, ainda não nascida, parecendo aprovar a união. No dia seguinte, a notícia do noivado do empresário paulistano e da professora local era o assunto de todas as conversas em Tiradentes. A maioria das reações era positiva,
com os moradores encantados pela perspectiva de novos empregos e investimentos na cidade. Mas nem todos compartilhavam dessa alegria. No Hotel Solar das Montanhas, o mais luxuoso da região, uma hóspede recém-chegada observava a movimentação na praça principal com expressão sombria. Camila Vasconcelos ajustou os óculos escuros e tomou um gole de champanhe, enquanto digitava uma mensagem em seu celular. Estou em posição. O plano segue como combinado. Desta vez, aquela mulher não escapará tão facilmente. A mansão colonial que Rafael comprara estava sendo cuidadosamente restaurada, respeitando a arquitetura histórica, mas incorporando toques modernos nos interiores. Maria Clara, agora com quase 8 meses de gravidez, observava os trabalhadores instalarem os painéis solares no telhado, uma das muitas adaptações sustentáveis que Rafael insistira em incluir. Vai ficar linda, comentou Margarida, uma das poucas professoras da escola que se tornara verdadeiramente amiga de Maria Clara. Quando vocês pretendem se mudar? Rafael quer que esteja tudo pronto antes do nascimento da Luísa, respondeu Maria Clara, acariciando a barriga proeminente. Faltam apenas algumas semanas. As duas mulheres caminhavam lentamente pela calçada de pedras, voltando para o centro da cidade após a visita à obra. Era uma tarde quente de setembro, e o movimento de turistas começava a romer, cantar com a proximidade da primavera. Você parece feliz, observou Margarida com um sorriso. Apesar de tudo o que aconteceu, Maria Clara assentiu, pensativa. Às vezes parece que vivi várias vidas em um único ano. De empregada doméstica a professora, de mulher solitária a noiva e quase mãe, e de desconhecida a celebridade local, brincou Margarida, apontando para um grupo de turistas que claramente reconhecera Maria Clara. E agora cochichavam, apontando discretamente. Desde que a revista Negócios e Poder publicara uma matéria sobre o novo empreendimento de Rafael Santos em Tiradentes, destacando seu romance com a professora local que o fez repensar a vida. A curiosidade sobre o casal havia aumentado consideravelmente. Isso ainda me incomoda, confessou Maria Clara. Toda essa atenção. Bem, você se apaixonou por um homem famoso. Vem com o pacote. Ao chegarem à praça principal, Maria Clara sentiu uma pontada incômoda nas costas. Nos últimos dias, essas dores ocasionais haviam se tornado mais frequentes. Preciso descansar um pouco, disse ela, apoiando-se em um banco. Quer que eu chame Rafael? Perguntou Margarida, preocupada. Maria Clara balançou a cabeça. Ele está em uma videoconferência importante com investidores de São Paulo. É só cansaço. Depois de se despedir de Margarida, Maria Clara decidiu caminhar até a pequena livraria da cidade para comprar alguns livros infantis para o quarto de Luísa. Enquanto folheava as coloridas publicações, uma voz familiar a congelou no lugar. Que coincidência agradável, Maria Clara. Virando-se lentamente, ela se viu face a face com Camila Vasconcelos. O choque a deixou momentaneamente sem palavras. Camila estava impecavelmente vestida, como sempre, com um vestido de linho claro e joias discretas, mas visivelmente caras. Seu sorriso não alcançava os olhos calculistas. O que você está fazendo aqui? Conseguiu perguntar Maria Clara finalmente, instintivamente colocando uma mão protetora sobre a barriga. Camila fingiu surpresa. Ora, estou de férias, é claro. Tiradentes é tão charmosa nesta época do ano. Ela olhou ostensivamente para a barriga de Maria Clara. Vejo que você não perdeu tempo em garantir seu lugar na vida de Rafael. Maria Clara respirou fundo, tentando controlar o tremor que começava em suas mãos. Por favor, saia da minha frente. Não seja rude, querida. Só quero conversar. Não temos nada para conversar. Você tentou destruir minha vida uma vez. Não permitirei que faça isso novamente. Camila riu, um som frio e calculado. Destruir? Eu te ofereci 50 mil reais. Provavelmente mais dinheiro do que você jamais tinha visto. Foi você quem escolheu aceitar. Sob chantagem e ameaças, retrucou Maria Clara, a voz mais firme agora. Rafael sabe de tudo. Ah, sim. Rafael sempre acreditando no melhor das pessoas. Camila deu um passo à frente, baixando a voz. Mas ele sabe mesmo de tudo, Maria Clara. Sobre como você escondeu a gravidez dele. Sobre como planejava criar o filho longe do pai. Essas foram consequências das suas ações, respondeu Maria Clara.
sentindo uma nova pontada nas costas, mais forte que as anteriores. Consequências? Camila ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Que interessante escolha de palavras. Falando em consequências, você já pensou no que acontecerá quando Rafael se cansar de brincar de casinha no interior? Quando ele sentir falta da adrenalina dos negócios, das festas, da vida que construiu? Maria Clara tentou passar por Camila, mas a mulher bloqueou seu caminho sutilmente. Ele não é como nós, Maria Clara. Pessoas como Rafael e eu nascemos para certo tipo de vida. Você pode tê-lo agora, com esse bebê e essa fantasia de vida simples. Mas quanto tempo acha que vai durar? As palavras atingiram Maria Clara exatamente onde suas inseguranças mais profundas residiam. Eram os mesmos medos que a assombravam nas noites insones, de que um dia Rafael perceberia que sacrificara demais, que a vida em uma cidade pequena era limitante demais para alguém com sua ambição e talento. Outra pontada, ainda mais forte, a fez apoiar-se na estante de livros. Um líquido quente escorreu por suas pernas. "Oh, meu Deus", murmurou ela, olhando para baixo em pânico. O rosto de Camila perdeu a expressão de malícia, substituída por genuína surpresa. "Você está..." "A bolsa estourou", confirmou Maria Clara, o rosto contorcido em dor quando a primeira contração forte a atingiu. "Preciso ir para o hospital." Para sua surpresa, Camila rapidamente pegou o celular. "Estou com um motorista. Posso te levar." "Não. Ligue para Rafael." "Por favor." Mas a dor estava se intensificando rapidamente, e Maria Clara sabia que o hospital ficava a quase 30 minutos dali. Com outra contração forte, ela percebeu que não tinha escolha. "Tudo bem. Me leve ao hospital, mas ligue para Rafael no caminho." No carro luxuoso dirigido por um motorista discreto, Maria Clara tentava controlar a respiração, enquanto Camila, surpreendentemente, segurava sua mão durante as contrações mais fortes. Era uma situação tão surreal que, não fosse pela dor, Maria Clara teria rido da ironia. "Ele não atende", disse Camila, após várias tentativas de ligar para Rafael. "Deve estar na tal videoconferência." "Tente João, meu irmão", ofegou Maria Clara entre contrações. Ela ditou o número com dificuldade. Enquanto Camila continuava tentando fazer contato com alguém, Maria Clara olhou pela janela, vendo a paisagem rural passar rapidamente. Uma sensação estranha a invadiu. Não estava indo para o hospital de Tiradentes. "Para onde estamos indo?" perguntou alarmada. "Este não é o caminho para o hospital." Camila guardou o celular, seu rosto assumindo novamente aquela expressão calculista. "Mudança de planos, querida. Estamos indo para São João del Rei. O hospital de lá é muito melhor equipado." O medo se espalhou pelo corpo de Maria Clara, misturando-se à dor das contrações. São João del Rei ficava a mais de 1 hora de distância. E mais importante, por que Camila a levaria para tão longe? "Não, me leve de volta agora. Quero ir para o hospital de Tiradentes." "Acalme-se", respondeu Camila friamente. "Estresse faz mal para o bebê." Enquanto o carro acelerava pela estrada sinuosa, Maria Clara percebeu com crescente terror que estava completamente à mercê de uma mulher que a odiava e que seu bebê poderia nascer a qualquer momento. A próxima contração foi tão intensa que ela gritou, agarrando-se ao assento de couro. O motorista olhou pelo retrovisor claramente perturbado. "Senhora Vasconcelos", disse ele hesitante, "acho que deveríamos parar. A moça parece estar em trabalho de parto avançado. Continue dirigindo." "Paulo, estou no controle da situação." Maria Clara olhou nos olhos de Camila, vendo algo que a aterrorizou. Não era apenas raiva ou vingança, mas algo mais profundo, uma obsessão doentia. "O que você quer de mim?" perguntou Maria Clara entre lágrimas de dor e medo. O sorriso de Camila enviou calafrios por sua espinha. "Apenas garantir que Rafael entenda as consequências de suas escolhas." Rafael encerrou a videoconferência com uma sensação de alívio. Os investidores de São Paulo haviam finalmente aprovado o financiamento para sua startup de tecnologia educacional. O projeto, que nascera como uma ideia inspirada por Maria Clara, agora tomava forma concreta, uma empresa com potencial para transformar a educação em áreas rurais por todo o Brasil. Ele checou o celular, notando as múltiplas chamadas perdidas. Estranho, havia 5 de um número desconhecido, 3 de João Pedro e 1 de Margarida.
A amiga de Maria Clara. Um pressentimento ruim o invadiu enquanto retornava a ligação para João. Rafael. Graças a Deus. A voz do rapaz estava carregada de pânico. Estamos procurando Maria Clara por toda parte. Margarida disse que a viu na livraria, mas quando foi procurá-la alguns minutos depois, a vendedora contou que ela saiu apressada com outra mulher. Ninguém a viu desde então. Outra mulher? Que mulher? A vendedora disse que era elegante, cabelos loiros, parecia gente rica de São Paulo. O sangue de Rafael congelou nas veias. Camila, sussurrou ele. João, ligue para o hospital de Tiradentes e pergunte se Maria Clara deu entrada lá. Vou verificar os hotéis da cidade. Desligando, Rafael imediatamente ligou para o Hotel Solar das Montanhas, o único estabelecimento de luxo da cidade onde Camila possivelmente se hospedaria. Boa tarde. O Solar das Montanhas agradece sua ligação. Atendeu uma voz educada. Preciso saber se Camila Vasconcelos está hospedada aí, disse Rafael abruptamente. Houve uma pausa. Sim, senhor. A senhora Vasconcelos é nossa hóspede desde ontem, mas saiu há algumas horas e ainda não retornou. Rafael desligou sem se despedir, a mente trabalhando freneticamente. Se Camila estava em Tiradentes e havia encontrado Maria Clara, o que poderia ter acontecido? Maria Clara estava com quase 8 meses de gravidez, vulnerável, prestes a dar à luz a qualquer momento. Seu celular tocou novamente. O número desconhecido que havia ligado várias vezes. Rafael atendeu imediatamente. Alô? Rafael Santos? Era uma voz masculina, tensa. Sim, quem é? Meu nome é Paulo. Sou motorista da senhora Camila Vasconcelos. Estou ligando escondido porque acho que ela perdeu o juízo, senhor. Rafael apertou o celular com força. Onde está Maria Clara? O que Camila fez com ela? Estamos na estrada para São João del Rei. A moça entrou em trabalho de parto na livraria e a senhora Camila se ofereceu para levá-la ao hospital, mas... A voz hesitou. Mas ela está levando a moça para longe, não para o hospital. Disse algo sobre mostrar consequências e... Senhor, a moça está sofrendo muito. Acho que o bebê vai nascer a qualquer momento. Um terror como Rafael jamais sentira o dominou. Sua filha estava prestes a nascer, e Maria Clara estava nas mãos de uma mulher desequilibrada, movida por vinho. Cansa. Paulo, onde exatamente vocês estão? Na estrada que liga Tiradentes a São João del Rei, próximo ao mirante da Serra de São José. O carro é um Mercedes preto. Rafael já corria para sua caminhonete enquanto falava. Vou atrás de vocês agora. Tente convencê-la a parar em algum lugar. Diga que o carro está com problema, qualquer coisa. Vou tentar, senhor. Mas tenha cuidado. Nunca vi a senhora Vasconcelos assim antes. No caminho para a estrada, Rafael ligou para a polícia local, explicando a situação em palavras apressadas. Prometeram enviar uma viatura, mas o efetivo era pequeno e poderia demorar. Dirigindo em alta velocidade pela estrada sinuosa, Rafael alternava entre o terror pela segurança de Maria Clara e da filha, e uma raiva cega de Camila e de si mesmo. Como não previra que ela poderia fazer algo assim? Como deixar a Maria Clara vulnerável depois de tudo o que já haviam passado? Após 20 minutos de direção frenética, avistou o Mercedes preto parado no acostamento próximo ao mirante, um local turístico que oferecia uma vista espetacular da serra, mas que àquela hora da tarde estava praticamente deserto. Rafael estacionou bruscamente e correu para o carro, onde encontrou o motorista Paulo ao lado do veículo, o rosto pálido. Onde elas estão? Exigiu Rafael. O homem apontou para a área do mirante, uma plataforma natural de pedra que se projetava sobre o vale. Consegui convencer a senhora a parar dizendo que o carro estava superaquecendo. Ela levou a moça para lá, mas... Senhor, a moça está muito mal. O bebê está vindo. Rafael correu pela trilha curta até o mirante, o coração ameaçando explodir no peito. A visão que encontrou o deixou paralisado por um segundo. Maria Clara estava deitada no chão de pedra, o rosto contorcido em dor, enquanto Camila permanecia de pé, a alguns metros de distância, olhando para o horizonte como se contemplasse a paisagem. Clara, gritou ele correndo para a noiva. Maria Clara virou o rosto para ele, uma mistura de alívio e dor em seus olhos. Rafael, o bebê, ela está vindo. Ele se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão. Estou aqui, amor. Estou aqui.
Vai ficar tudo bem. Como é tocante, comentou Camila, virando-se para encará-los. Havia algo perturbador em seu olhar. Uma frieza calculada, misturada com algo próximo da loucura. O grande Rafael Santos, o rei do Uber, reduzido a isso. Ajoelhado no chão por uma empregadinha. Você perdeu a razão, Camila, respondeu Rafael sem desviar os olhos de Maria Clara, que ofegava com outra contração. A polícia está a caminho. É melhor você ir embora enquanto pode. Camila riu um som vazio. Acha que tenho medo da polícia desta cidadezinha? Meu pai é amigo pessoal do governador de Minas. Por quê? Perguntou Rafael, finalmente olhando para ela. Por que fazer isso? O que você ganha com isso? O rosto de Camila se contorceu em uma máscara de fúria. O que eu ganho? Você destruiu minha reputação quando me deixou. Todos em São Paulo falavam sobre como Camila Vasconcelos não foi capaz de segurar o marido. E agora? Agora todos falam sobre como você trocou a socialite pela empregada. Nossa separação aconteceu porque você me traiu, respondeu Rafael incrédulo. Com meu chefe. Detalhes, gritou Camila, gesticulando freneticamente. O que importa é a narrativa, Rafael. E você destruiu a minha! Uma nova contração, mais forte que as anteriores, fez Maria Clara gritar. Rafael percebeu com crescente pânico que não havia tempo para esperar por ajuda. Camila, seja lá o que você quer provar, não vale a vida de uma criança inocente. Por favor, nos deixe levar Maria Clara para o hospital. Por um momento, um lampejo de hesitação cruzou o rosto de Camila, como se finalmente percebesse a magnitude do que estava fazendo. Mas logo seus olhos se endureceram novamente. Não, você vai experimentar perder alguém que ama como eu perdi. Maria Clara apertou a mão de Rafael com força sobre-humana. Rafael, sussurrou ela urgentemente, o bebê está vindo agora. Não dá mais para esperar. O tempo pareceu congelar naquele momento. Rafael olhou para o rosto contorcido em dor da mulher que amava, para a ex-esposa que os ameaçava, para a estrada vazia onde nenhuma ajuda era visível, e soube que o destino de sua família estava literalmente em suas mãos. Tudo bem, disse ele, assumindo um tom calmo que não refletia o tumulto em seu interior. Vou ajudar você a trazer nossa filha ao mundo aqui mesmo. Ele tirou o casaco, colocando-o sob a cabeça de Maria Clara, e rapidamente improvisou com o que tinha disponível. Camila observava a cena com uma expressão indecifrável, como se assistisse a um filme que não conseguia totalmente compreender. Respire comigo. Clara, instruiu Rafael, posicionando-se para auxiliar no parto. Lembra do que aprendemos nas aulas de preparação? Inspire, expire. Maria Clara assentiu, focando-se na voz dele, usando-a como âncora em meio à tempestade de dor. A conexão entre eles naquele momento transcendeu o físico. Era como se suas almas estivessem fundidas em uma só, unidas pelo milagre que estava prestes a acontecer. Consigo ver a cabeça, exclamou Rafael depois de alguns minutos de esforço intenso. Mais um pouco, amor. Você é a mulher mais forte que já conheci. Você consegue. Com um grito final que ecoou pelas montanhas, Maria Clara deu à luz. O choro agudo de um bebê quebrou o silêncio tenso, anunciando ao mundo a chegada de Luísa Santos. Rafael, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, segurou a pequena vida em suas mãos trêmulas. Ela é perfeita, sussurrou colocando a recém-nascida sobre o peito de Maria Clara. Foi nesse momento que o som de sirenes chegou até eles. A polícia finalmente vinha pela estrada, junto com uma ambulância. Camila, que observara o nascimento em silêncio chocado, deu um passo para trás, parecendo subitamente menor, diminuída pela magnitude do que acabara de testemunhar. Acabou. Camila, disse Rafael sem olhar para ela, toda sua atenção voltada para Maria Clara e a filha. Seja lá qual era seu plano, acabou. Quando a polícia chegou ao mirante, encontrou uma cena inesperada. Rafael e Maria Clara abraçados com sua recém-nascida e Camila Vasconcelos sentada a alguma distância, o rosto vazio, como uma boneca de porcelana rachada. 5 anos depois, o jardim da mansão colonial fervilhava de atividade. Crianças corriam e riam entre os canteiros floridos, enquanto adultos conversavam em pequenos grupos, taças de champanhe nas mãos. Balões coloridos e faixas decorativas anunciavam: Feliz aniversário, Luísa, 5 anos. Maria Clara observava a cena da varanda, seu coração transbordando de felicidade. Sua filha,
Uma menina de cabelos escuros e olhos vivazes como os do pai, mostrava orgulhosamente seu novo microscópio para as amigas da escola. Um presente que refletia perfeitamente sua personalidade curiosa e científica. Pensando em quê? A voz de Rafael a trouxe de volta ao presente. Ele se aproximou por trás, envolvendo-a em um abraço carinhoso, a mão pousando suavemente sobre a pequena barriga de 4 meses que começava a se destacar sob o vestido florido. Em tudo, respondeu ela, inclinando-se contra o corpo dele. Em como chegamos até aqui. Rafael beijou o topo de sua cabeça, inspirando o perfume dos cabelos que tanto amava. Foi uma jornada e tanto, não foi? Maria Clara assentiu, seus olhos percorrendo o jardim cheio de vida. Dona Zulmira, agora completamente recuperada, servia bolo para as crianças com a energia de uma mulher muito mais jovem. João Pedro, agora um jovem adulto cursando ciência da computação na USP e estagiando na empresa de Rafael durante as férias, organizava uma brincadeira para os pequenos. Os professores da escola onde Maria Clara agora era diretora pedagógica conversavam animadamente com os pais de alunos, famílias de diferentes classes sociais, unidas pelo projeto educacional revolucionário que Rafael e Maria Clara haviam criado juntos. Às vezes ainda não acredito, confessou ela, virando-se para encarar o marido, que aquela chuva na Avenida Paulista mudou nossas vidas para sempre. Rafael sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar mesmo após anos juntos. A melhor tempestade da minha vida. A história deles havia se espalhado além dos limites de Tiradentes. O rei do Uber, que abandonou seu império em São Paulo por amor a uma professora do interior, havia virado tema de reportagens e até um documentário sobre transformação pessoal e propósito de vida. A Tecduca, a empresa de tecnologia educacional que fundaram juntos, agora operava em 5 estados brasileiros, levando inovação e recursos para escolas rurais e comunidades carentes. Mamãe, papai. A voz animada de Luísa interrompeu o momento. Ela corria em direção a eles, os cachos escuros balançando ao vento. Um sorriso que revelava a janelinha dos dentes de leite recém-caídos. Tio João disse que está na hora do bolo. Rafael se abaixou, erguendo a filha nos braços com um movimento ágil que a fez gargalhar. Então vamos lá, princesa. É o seu dia especial. Enquanto caminhavam juntos para o centro do jardim, Maria Clara não pôde deixar de lembrar daquele dia, no mirante da Serra de São José, quando Luísa veio ao mundo nas circunstâncias mais dramáticas possíveis. As semanas que se seguiram haviam sido intensas. Camila enfrentou acusações criminais, mas acabou sendo internada para tratamento psiquiátrico após ser diagnosticada com transtorno obsessivo. Rafael e Maria Clara, contra a opinião de muitos, decidiram não prosseguir com o processo criminal depois que ela aceitou se submeter a tratamento e manter-se longe deles. Às vezes, o perdão é mais libertador que a vingança, dissera Maria Clara na época, surpreendendo até mesmo Rafael com sua compaixão. O casamento deles, realizado quando Luísa tinha 6 meses, foi uma cerimônia simples na igreja matriz de Tiradentes, seguida de uma festa no jardim da casa que agora compartilhavam. Apenas familiares e amigos próximos, sem ostentação ou extravagância, exatamente como ambos queriam. A lua de mel foi um mês inteiro em Portugal, com Luísa e Dona Zulmira os acompanhando, transformando a viagem em uma aventura familiar. Hora de cantar parabéns para a aniversariante mais linda deste mundo, anunciou João Pedro, trazendo o bolo decorado com motivos científicos. Planetas, microscópios e tubos de ensaio de açúcar, refletindo a atual obsessão de Luísa por experimentos. Enquanto todos se reuniam para cantar, Rafael segurou a mão de Maria Clara, seus olhos encontrando os dela em um momento de conexão silenciosa. Ambos sabiam que o que construíram juntos ia muito além de uma família ou de uma empresa bem-sucedida. Tinham criado um novo paradigma de vida, onde o sucesso não era medido por contas bancárias ou status social, mas pelo impacto positivo que causavam no mundo. Faz um pedido, filha, incentivou Maria Clara quando a canção terminou. Luísa fechou os olhos com força, numa concentração adorável. Antes de soprar as 5 velhinhas de uma vez só, a plateia aplaudiu entusiasticamente. O que você pediu, princesa? Perguntou Rafael, embora já soubesse a resposta. Luísa colocou as mãozinhas na cintura,
numa pose de falsa indignação que arrancou risadas dos convidados. Papai, você sabe que não posso contar, senão não se realiza. É isso mesmo, Rafael, brincou Maria Clara. Até parece que você nunca foi criança. Ele riu, puxando as duas para um abraço apertado. Só estou checando se nossa cientista em formação ainda acredita em magia. Mais tarde, quando a festa começou a se dispersar e o sol dourado do fim da tarde lançava uma luz quase mágica sobre o jardim, Maria Clara e Rafael encontraram um momento de quietude novamente na varanda. Observavam Luísa, que, incansável, ainda brincava com duas amigas sob a vigilância carinhosa de Dona Zulmira. Ela tem a sua energia, comentou Maria Clara, descansando a cabeça no ombro do marido. E a sua inteligência, completou ele, e a determinação das duas. Maria Clara sorriu, pensando no bebê que crescia em seu ventre, um menino, como haviam descoberto na semana anterior. Uma nova vida que chegaria para completar ainda mais a felicidade que haviam construído. Sabe o que mais me impressiona? Perguntou ela, entrelaçando seus dedos aos dele. Como pequenas decisões podem mudar completamente o curso de nossas vidas. Rafael assentiu, compreendendo perfeitamente. Se eu não tivesse parado o carro naquela chuva, se eu não tivesse aceitado sua carona, se Fernando não tivesse confessado a verdade sobre Camila, seríamos pessoas completamente diferentes hoje, concluiu Maria Clara. Talvez eu nunca tivesse realizado meu sonho de ser educadora. Talvez você ainda estivesse construindo um império vazio em São Paulo. Rafael olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr atrás das montanhas que tanto amavam. Ainda construía um império, disse ele com um sorriso, só que de um tipo diferente. Um império de propósito, não de posses. Maria Clara sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos, não lágrimas de tristeza, mas daquela emoção profunda que só o verdadeiro amor e a gratidão podem despertar. Quem diria que o rei do Uber e a empregada doméstica acabariam assim? Brincou ela, enxugando uma lágrima. Rafael tocou seu rosto com infinita ternura. Não o rei do Uber e a empregada, corrigiu ele. Há apenas Rafael e Maria Clara. Dois seres humanos imperfeitos que encontraram perfeição no amor que construíram juntos. Naquele momento, como se sentisse a emoção dos pais, Luísa correu até eles, jogando-se em seus braços com abandono infantil. O abraço triplo, logo transformado em quadruplo quando Dona Zulmira se juntou a eles, capturava a essência do que haviam construído. Uma família unida não apenas por sangue, mas por escolha, por superação, por amor verdadeiro. O sol finalmente se pôs atrás das montanhas de Tiradentes, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, como uma promessa colorida de que novos e belos dias viriam, assim como aquela chuva de março, anos antes, havia sido o prenúncio de uma tempestade que não destruiria, mas transformaria suas vidas para sempre. Porque o amor verdadeiro, quando encontra corações dispostos a lutar por ele, não conhece barreiras sociais, não se intimida diante de ameaças e sempre, sempre encontra um caminho para florescer, mesmo que seja sob a mais inesperada das chuvas. I didn't realize they were True Sight. Yeah. It gave vision of the thing. Are you Techie's minds aren't invisible anymore? You can see them? It showed the With mind. vim and venom. Quick as venom. Yeah, and a coffee, please. Payment due. Ward them off. Vile advance. My venom flows.
Agitation. I was close to it. Ooh. Radiant structures have been fortified. As you say. Anybody want to smoke with me? A touch of venom. Agitation. We have Aegis though. What are we waiting for? Got mines down here. Quick as venom. A plague on our foes. Violet dance. My enemy succumbs. A touch of venom. Waste of a smoke. As you say. Yeah. Ah! Yes. 2, 3 bot. My That means gosh. red thing's alone. Yes. Bitch is hurt. I must shield kill him. Oh, Ooh. My Lush is online, boys. watch the day. Oh. With vim and venom. Shield rune top, shield rune. Oh my god. I'm under attack. As you That was ambitious. wanted. Oh. Going. Impaled. What's he saying? Violet van. Thank you. Your top tower is under attack. Been out for a while. Good luck in your games. Thank you. Thank you for the raid again. I appreciate you. You can't run from the venomous one. Yes. Yes. With vim and venom. A touch of venom. Pop null. Dire's courier has fallen. Watch this. Double kill. An exquisite. Oh, we bought back. The buyback. Get on my little wordies. Those people had families. Nice. Unstoppable. Nice. Kill. Coffee time, baby. Dire structures have been fortified. Your top tower is under attack. So good. This is the hardest part of being an impartial announcer. I have Balancing how little I care horchata about anything that's happening here. creamer. Your top tower is being attacked. Oh, it's so good. Back from Look me death. up. Agitation. Your top tower It's hitting me. is Get under out of here, siege. freak. Your top tower is being attacked. Quick as venom. Great teamwork. You viciously
was A that? touch of venom. Yes. Agitation. You vicious thugs. Yes. Payment due. Oh, he's crazy. Sweet toxin. Dominating. Oh, we're doing it. The enemy's bottom tower has been destroyed. The enemy's bottom barracks has been destroyed. Good vibes, ladies online. We're here. We made it. Quickest venom. Let's be honest. We probably How are you, won't. chemist? My venom flows. Oh, he's crazy. I'm under attack. He was ambitious. As you say. I haven't gotten ags. Should I get ags? Okay. Impaled. With vim and venom. Yeah, a plague on our foes. Yeah, ward them off. I appreciate the lurk. Thank you. Agitation. I am envenomed. As you In say. the cloud. Plus 40%. What does that mean? My venom flows. Quick as venom. Impaled. Why is your fountain lime green? What are you talking about? What color is it supposed to be? Touch of venom. Venom's vengeance. Going. Ah, Haste. Dire's barrier has gone. I wanted to still in the song? Wait. There you go. Oh. The lotus pool? It might